Olá, seja muito bem-vindo à aula 12 referente ao meu treinamento de ASP.NET MVC 5. Me chamo Fabiano Nalim, tenho algumas certificações, incluindo a deste treinamento, e se precisar entrar em contato comigo, está aqui meu e-mail ou então me procure nas redes sociais. Na aula de hoje, a gente vai estar corrigindo aí, na verdade, um esquecimento, né? Apesar de a gente ter migrado o nosso helper de criptografia lá para o nosso projeto de domínio, eu acabei esquecendo de excluí-lo no nosso projeto MVC. Então, vou estar corrigindo isso, tá? E vou estar fazendo essa alteração graças ao nosso aluno Samuel, que me mandou uma mensagem me avisando. Inclusive colocou outras sugestões nesse treinamento que eu vou estar adotando nos próximos vídeos. Legal, a gente vai ver também a parte de configuração do ciclo de vida da nossa injeção de dependência, tá? Então é muito comum às vezes você querer que o ciclo de vida de uma classe seja diferente das demais, né? Por exemplo, no nosso contexto lá no Entity Framework, muitas vezes a gente quer usar aquele padrão Unity of Work ou algo do tipo, né? Então, como a gente quer ter um controle maior das nossas transações, é muito comum a gente gerenciar o ciclo de vida do contexto diferente dos repositórios, né? Então, muitas vezes nós somos obrigados a deixar o contexto como único, né? Assim a gente consegue dar um único save changes. Então, eu vou mostrar para você, se for necessário, como que a gente faz a configuração usando aí o Unity no MVC5, tá? A gente vai estar criando também um repositório especificamente do usuário utilizando o ADO.NET, tá? Então é só para a gente poder ver mesmo na prática como ajustar uma outra tecnologia ao nosso sistema. Então eu vou estar criando do zero e estar fazendo lá implementando os métodos necessários no usuário repositório, tá? Vamos lá então? Então isso aqui é mais ou menos o resultado que a gente vai ter no repositório do ADO aí, referente ao usuário repository, tá? Vamos lá, ficou curioso? Vamos nessa então. Bom, pessoal, depois que nós configuramos a injeção de dependência, eu acabei esquecendo de alterar algumas coisas em relação ao contexto do Entity Framework, tá? Então aqui no nosso projeto, na camada de acesso a dados, aqui no projeto Data, nós temos aqui o nosso Data Context, né? Que é o FN, aqui no meu caso é o FN Store Data Context. Muito bem, a gente consome ele aonde? Nos repositórios, né? Mais precisamente no repositório base, né? Que a gente chamou de repository EF. Tá. Repare que a gente está instanciando esse cara, né? Futuramente, se a gente quiser ativar um designer pattern como o Unity of Work ou algo relacionado ao contexto, ou seja, às vezes para ter um controle maior da transação ou algo do tipo, a gente ia ter que controlar a instância desse cara, tá? Mas a gente não tem necessidade disso porque a gente tem a injeção de dependência. É a injeção de dependência que cuida disso para nós, tá? Então vamos fazer essa alteração. Então aqui nesse nosso repositório base, vamos usar o padrão de injeção de dependência e vamos colocar aqui também versão de controle, né? Vamos criar aqui um construtor, tá? Setor tab. E quando alguém precisar instanciar esse cara, simplesmente vai ter que ser passado uma instância aqui do nosso FN Store Data Context, tá? Então aqui nos argumentos do construtor eu vou pedir esse cara aqui, ó, e vou simplesmente aqui dentro do construtor jogar para o cara lá de fora o que eu estou recebendo aqui, tá? Cuidado que eu estou usando underline aqui para evitar utilizar o diz aqui para ter que estar especificando que é o cara aqui de fora. Bom, a instância não é feita mais aqui então. Legal, só que quando a gente faz isso, tem um monte de cara que deriva desse repositório EF. São os outros repositórios, tá? Então quando a gente tentar compilar, você vai ver que ele vai acabar quebrando, ó. Vou tentar compilar, ó. Build solution. Ele deu uma falha aqui e
apareceu aqui, ó. Na verdade deu 3 erros, né? Deu uma falha num projeto e 3 erros. Então o que que acontece? Se a gente é só dar 2 cliques que ele vai acessar repositório por repositório. Então uma vez que é obrigatório ser informado aqui a uma instância desse nosso data context para subir na memória uma instância do nosso repositório, os objetos que herdam dele têm que repassar isso também para o repositório base, tá? Então como que a gente faz, ó? Aqui simplesmente a gente poderia colocar um repositório, receber essa informação e passar para o base também. Mas o Visual Studio nos ajuda nisso, ó. Entra em cada repositório, eu estou aqui no usuário repository, tá? Se você der um Ctrl ponto aqui no Visual Studio, repare que ele já descobre e informa aqui para você, ó. Quer que eu gere um construtor? Exatamente isso, ó, nessa segunda opção que eu vou vir. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá? Então, o Ctrl ponto nele, ó, o próprio Visual Studio vai sugerir, ó, eu sei resolver isso. Ó. Então, ele te mostra isso. Eu vou gerar um construtor e vou repassar para o construtor base, tá? Exatamente isso que nós vamos fazer, ó. Ctrl ponto, escolhe essa opção que ele já faz para você, ó. Ele simplesmente vai receber uma instância desse nosso data context e vai repassar para o construtor da classe base, tá? Então, deixa eu diminuir aqui, ó. Muito bem, então tem que ser nos outros também. Foi só no usuário, vou em tipo de usuário, ó, Ctrl ponto, tipo de produto, Ctrl ponto, vou gerar o construtor do mesmo jeito, ó, e vai se resolver sozinho. Pronto. Falta o produto repository, tá? Então Ctrl ponto nele e pede para gerar o construtor. E deixa eu deixar ele menorzinho aqui, de uma forma mais resumida. Bom, se a gente tentar compilar, build solution, agora tem que ver os 3 com sucesso, né? Deixa ele só terminar. Ó, 3 com sucesso. Muito bem, nós temos 3 projetos e foram 3 com sucesso. Na verdade, a gente tem 4, né? E um somente foi atualizado, tá? Bom, legal. Qualquer coisa, abre o error list, ó, sumiu. Muito bem. Só que faltou uma coisa, né? Tudo bem, a gente já configurou aqui nos repositórios para não estar instanciando mais o objeto. Falta a gente configurar na injeção de dependência o que ele faz nisso, o que vai ser injetado aí na verdade, tá? Então vamos lá. Aqui lembra onde a gente configura isso? Lá no Bootstrapper da aplicação, que é a nossa camada UI, né? Que é o cara responsável por startar a aplicação, interagir com o usuário, né? Lá na pastinha app start nós temos o arquivo unit config. Muito bem, então eu vou colocar antes dos repositórios, ó, eu vou avisar esse container, que é o objeto, controla a injeção de dependência, né? Usar a mesma coisa, ó, register type, cadê o register type? Aqui, e a gente passa aqui somente o nosso fn, no meu caso é fn store data context, se eu não estiver enganado. Dá um Ctrl ponto aqui, esse mesmo, ó. Tá? Deixa eu ver se ele vai parar de reclamar. Parou, muito bem. Bom, deixa eu aproveitar que estou aqui e explicar para vocês. Por padrão, existe como a gente gerenciar o ciclo de vida desses objetos. Na verdade, ele já é gerenciado pelo próprio Unity aqui, tá? Mas o comportamento dele é de te devolver sempre uma nova instância quando você precisar. Lembra que eu falei, bom, se uma dessas a gente quiser usar um Unity of Work ou algo do tipo para controlar a transação, de repente fazer tudo isso que o repositório pede e dar um único save changes lá no Entity Framework, a gente vai ter que modificar isso. A gente tem que modificar para que não seja dado sempre um novo data context quando for necessário. Eu não vou implementar isso, mas se você quiser pesquisar, ó, abre o Google. Algumas pessoas já me perguntaram isso em comentários de vídeo. Ó. Então, o que acontece? Se você abrir o Google, se você fizer uma pesquisa simples, tipo o Unity que a gente está usando, né?
Que mais? Lifetime, né? Lifetime, né? Tempo de vida. Você der um manager, né? Acho que ele vai cair lá no site do próprio container. Aqui, ó. Acho que é esse cara aqui mesmo, Unity Container. Ó. Ele vai cair logo aqui e vai te mostrar quais que você tem, ó. Tá? Então ele está falando que o padrão é esse transiente. Até se você já está acostumado com .NET Core e você tem que configurar no serviço lá ADD transiente, ADD scope ou ADD singleton, exatamente esse transiente é exatamente aquele transiente do .NET Core, tá? Quando você dá um ADD transiente. Ele solicita, ele na verdade ele gera sempre uma nova instância. E se você ler aqui, você vai ver que é o default. É quando você não passa nada, tá vendo? É o que a gente está fazendo. Bom, existe até, ó, muitas vezes a gente tem que usar um singleton, tá vendo? Aí o que você faria aqui o que você faria aqui no seu container? Ó, você simplesmente passaria aqui como argumento esse carinha aqui, ó. New Container Controller Lifetime, ó. Não vou dar um Ctrl ponto, que eu não vou me preocupar com isso, pelo menos nesse momento, mas já fica aqui a sugestão, ó. Eu vou deixar até, ó, quando você pegar o código fonte, se você pegar o código fonte dessa videoaula aqui, qualquer coisa veja aí nos comentários, tá? Para pegar esse código fonte, eu coloquei o link, colocar aqui em cima do cara aqui, ó. Só remover o HTTPS, ó, acessa lá o próprio GitHub do Unity Container que você vai ver lá, tá? Ele explica bem direitinho, tá? Quanto ao .NET Core, fica ligado aí que mais para frente eu vou disponibilizar um treinamento, uma aplicação muito semelhante com essa, só que com o .NET Core, tá? Se inscreva aí no canal. Bom, vamos lá. Então nós já fizemos a configuração do nosso container aqui, tá? Da injeção de dependência. Muito bem. Uma coisa que a gente pode alterar também é a forma do dispose que a gente está dando nos objetos, né? Por exemplo, ó, no próprio repositório, vamos lá, no próprio repositório, no repositório base, a gente herdou a gente pediu para implementar aqui no repository a interface iDisposable, então a gente foi obrigado a implementar um método dispose por aqui, ó. Tá? E a gente está dando um dispose do próprio contexto. Eu vou retirar daqui o próprio dispose, porque quem está gerenciando o estado desse objeto aqui para mim é a própria injeção de dependência, tá? Então é uma boa prática, aí você acaba evitando problema. Às vezes o que você faz? Você coloca um singleton lá na configuração do Unity e de repente ele acaba não tendo acaba não tendo o resultado esperado aí, porque acabou tendo uma nova instância, ou fechou o objeto e você vai tentar usar de novo, acaba dando uma confusão danada. Então evita de dar o dispose desse. Evita não dê o dispose de um objeto que está sendo gerenciado pela injeção de dependência, tá? Quem é responsável por isso é o ciclo de vida do próprio gerenciador da injeção de dependência, que no nosso caso é o Unity, tá? Bom, então já tirei daqui, vou deixar o método dispose, se eu quiser futuramente implementar alguma lógica, alguma coisa, tá aqui, tá? Em outros locais que a gente está dando o dispose dos nossos repositórios, que também estão lá na configuração da injeção de dependência, são nos controllers, né? Se a gente entrar, por exemplo, vamos começar aqui, ó, pelo contra controller, né? Se a gente começar aqui pelo contra controller, a gente acho que deu um override aqui do dispose, né? Que está matando aqui o repositório. Então, do mesmo jeito que a gente não dá mais um new do repositório, a gente não dá um dispose dele. Quem é responsável por isso é o Unity. Mas eu vou deixar um método aqui, ó. Se precisar usar, tá aí, tá? Bom, fazer isso nos outros também. O home controller, não devemos ter nada, né? Deixa eu fechar aqui. O que mais? Produtos controller. Esse sim tem um dispose de um monte de objeto, né? Na verdade, 2 repositórios, né? Vamos remover daqui também, ó. E a gente tem o teste controller. Foi só para o início, né? Legal. Acho que só, né?
Se eu não me engano, a gente não tem mais nenhum dispose. E se porventura eu esqueci de alguma coisa, provavelmente você deve às vezes estar acompanhando um vídeo na sequência do outro. Você provavelmente tem até mais o controle da aplicação em relação a mim, porque estou trabalhando sempre com N aplicações por dia aí. Me avisa aí, tá? Vou aproveitar o. Tem um aluno meu que me avisou, que é o Samuel. Ele me perguntou por que, que eu mantive aqui, aqui no projeto de interface do usuário, no UI, por que, que eu mantive aqui aquele helper para gerar a criptografia da senha, né? Ó, string helper. Realmente não faz sentido nenhum. Eu acabei movendo ele lá para o domínio, né? Para ter, como é algo que não está preso a uma determinada tecnologia e também eu quero disponibilizar os outros projetos, eu acabei movendo ele lá para o domínio, né? Então não faz mais sentido estar mantendo ele aqui. Eu deveria ter excluído logo quando eu movi lá para a terceira ou quarta aula, tá? Então eu vou excluir ele dessa pastinha aqui, ó, infra, tá? Vou dar um delete, ó. Não precisamos mais. Bom, vamos ver se eu não, se eu realmente não estava usando. Acredito que não, né? Vou dar um rebuild aqui na solução inteira. Qualquer coisa ele vai nos avisar aqui, ó. Bom, ele deve ter em algum lugar. Eu acho que a gente estava usando o namespace, né? Deixa eu dar dois cliques aqui direto no erro e cai no conta controller. Eu acho que não está usando em nenhum momento. Estava usando aqui sim, ó. Bom saber, né? Enfim, até legal ter acontecido isso, né? Enfim, entra aí no conta controller. Não existe mais esse namespace, né? A gente acabou de remover, ó. Vou excluir daqui e vai ficar aqui reclamando, né? Ele não sabe mais quem é esse encrypt. Só que esse encrypt está lá no domain, ó. Tá? Cadê? Helper está aqui, ó. Ou eu acho que o control ponto funciona. Se não funcionar, já tá. Ele vai dar um using nesse outro namespace. Se não funcionar o seu control ponto, às vezes dá problema no cache, no Visual Studio, enfim. Abre lá a própria classe que você quer deixar aí como responsável por esse string helper. Ó, copia o namespace completo e dá um using aqui em cima, tá? Tá lá. Bom, deixa eu compilar agora. Ctrl Shift B, né? Não sei que a gente utilize em outro local, acho que não deve acusar aí nenhum outro erro. Qualquer coisa abre o error list, está em branco. Muito bom. Bom, vamos lá. Deixa eu executar de novo só para testar, né? Dá um Ctrl F5, ó. Aí a gente parte para a criação de um repositório usando o ADO, só para ver se realmente ficou legal essa nossa arquitetura, tá? Vamos entrar aqui em produtos, ó. Aí ele pede para fazer o login. Sinal que está funcionando lá a criptografia, senão ele não teria conseguido aí se autenticar, né? A edição ó, de um produto, muito bem. Vamos lá então, o que mais? Vamos então, digamos que a gente não quer mais utilizar o Entity Framework, ou então a gente quer utilizar o ADO de repente para estar utilizando um repositório específico, algo assim, tá? Só para a gente ver que a gente não está preso aí ao Entity Framework. Então vamos lá. Então aqui no nosso projeto Data, ó, a gente isolou tudo que é do Entity Framework nessa pastinha EF. Então eu vou usar mais ou menos esse padrão, tá? Bom, vamos lá. Então aonde eu vou começar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encapsular as principais ações do ADO, assim como abrir a base de dados, como ir atrás da string de conexão, como fechar a conexão. Eu vou encapsular isso numa classe que vai funcionar mais ou menos como é o contexto do Entity Framework. Então eu poderia até colocar uma interface baseada nesse nosso contexto e estar utilizando em outras tecnologias também como o Entity Framework, tá? Então vamos lá, então eu vou criar esse cara aqui na raiz, ó. Vou dar um Shift F2 aqui no projeto Data. Se você não sabe o que é esse Shift F2, confere na primeira aula que eu monto com vocês um ambiente e mostro que plugin que é esse, tá? Então vamos lá, então aqui na raiz, ó, eu vou criar um cara com o mesmo nome lá, fn store, né? Data context,
e vou só colocar uma identificação que é do ADO esse cara. Vou colocar ADO no finalzinho, ponto CS, ó. Tá? Já que eu fiz isso aqui com ADO, eu vou fazer com o Doente Framework, que está aqui em cima. Opa, na verdade, deixa eu excluir esse cara. Exclui esse cara. Na verdade, deixa eu copiar o... Na verdade, eu queria criar numa pastinha ADO, tá? Deixa eu dar um delete aqui, ó. Só para refazer o namespace, ó. Então vamos lá, dá um Shift F2 aí no projeto Data. Do mesmo jeito que você tem a pastinha EF lá, eu vou criar uma pastinha ADO para estar isolando esse cara aqui, tá? E aí sim, fn store data context ado.cs. Legal. Tá lá isolado nessa pastinha. Eu vou renomear o arquivo também do Entity Framework, que é o data context, tá? Vou dar um F2 aqui. Vou colocar um EF na frente lá para ficar mais fácil de identificar quando a gente está utilizando aí. Não teria necessidade porque o namespace é diferente, né? Mas só para a gente bater o olho e saber quem que é esse cara aqui, ó. Bom, vamos lá. Vou dar um Enter. Deseja renomear? Sim, né? Dá um Yes lá. Qualquer coisa, compila que ele vai dar um erro onde eu acho que o Visual Studio atualizou nos outros locais. Mas se a gente der um Ctrl Shift B, ó, se ele não atualizou, vai avisar agora, né? Só para ver se ele atualizou o nome dessa classe em todos os locais. Aparentemente sim, ó. Deixa eu abrir ele, ó. Atualizou, então o último local que eu tenho certeza que a gente estava utilizando era nos repositórios, lá no repositório base, ó. Cadê? Atualizou, beleza. Visual Studio 2017, sensacional, né? Bom, vamos lá. Então vamos montar esse cara aqui, ó. O cara que vai encapsular as principais funções do ADO aqui para nós, tá? Bom, vamos lá então. Então, primeira coisa que a gente precisa, assim como o Entity Framework, a gente precisa estar passando a string de conexão pro framework ir atrás da base de dados, no ADO não é diferente, só que o processo aí é mais manual, né? Você tem que ir atrás da string de conexão, você não tem que falar o nome da string de conexão ou algo do tipo, tá? A gente vai usar um pacotinho aqui específico para estar consultando os arquivos de configuração, tá? Então, como é um pacote lá do NuGet, ó, clica com o botão direito em Reference, né? Dá um o Manage NuGet Packages para poder ir no NuGet, né? Vem aqui no browser, ó, vamos procurar ele, tá? O cara que a gente precisa é o Configuration Manager, tá? Então procura por esse cara aqui, ó, Configuration Manager. Repare que ele já achou aqui embaixo, ó, né, um pacote do próprio .NET da Microsoft, está na versão hoje aqui, né, está na versão 4.5.0, tá? Então instala esse cara para nós, para a gente conseguir ter acesso à string de conexão. Ele vai usar aquele configuration e o configuration manager aí, tá? Antigamente a gente usava referência, né? Mas o ideal é a gente enfiar aqui no NuGet, né? Para registrar lá a DLL que está sendo utilizada aí por nós, tá? Então seleciona esse cara aqui, né? E dá um install aqui no nosso projeto aqui do Data, tá? Então dá um OK, ó. Vai baixar aí uma eventual dependência, né? Legal, aparentemente fez a instalação, ó. Vamos lá, então a gente já consegue criar aqui essa nossa esse encapsulamento das principais funções e ter acesso a string de conexão, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o disposable. Por quê? Porque quem der o dispose desse cara aqui vai ser obrigado a fechar a nossa conexão com o banco, tá? Então, o que eu vou fazer? Quando alguém for precisar desse cara, eu vou abrir a conexão com o banco. Não precisa mais, vai dar um dispose dele, eu vou lá e mato a conexão com o mesmo aí, tá? Bom, se eu estou dizendo que eu vou implementar o iDisposable, preciso implementar. Já vou dar um Ctrl ponto aqui e deixar o Visual Studio já implementar um método para mim, tá? Daqui a pouco a gente altera. Bom,
Primeiro, então, quando alguém solicitar esse contexto, que é do ADO, e vai disponibilizar as principais funções do ADO para estar utilizando a base, eu vou forçar com que o cara abra a conexão para estar utilizando os objetos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um construtor aqui, ó. E no construtor, primeiro eu vou atrás da string de conexão, né? Vou chamar aqui de com string, né, que é a nossa string de conexão, e vou usar o Configuration Manager, que a gente acabou de instalar o pacote dele, Configuration Manager, tá? Qualquer coisa dá um Ctrl ponto aí, e qualquer coisa não, você precisa adicionar um namespace, né? E o Configuration Manager, a gente tem acesso às connection strings, e eu preciso colocar na chave desse objeto o nome desse string de conexão, né? Qual que é? Ou abre o contexto do Entity Framework, ou vem aqui no seu webconfig do projeto UI e copia lá para não ter erro, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, o nome da string de conexão, tô no webconfig, né? E vou colocar aqui dentro, né? Legal, né? Deixa eu aumentar o nosso espaço aqui, ó. Bom, então dentro, só que esse cara tem um nó lá no webconfig, né? Que tem lá, como é um XML, eu preciso dizer, não é o nome que eu quero, é a própria string de conexão dentro das connection strings, né? Então ele tem a propriedade aqui connection string, tá? Legal, já fui atrás da string de conexão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou externar, né? Vou colocar uma propriedade aqui disponível dentro desse contexto. Ó, vou chamar de com, que representa a nossa conexão. E não existe ainda, mas daqui a pouco eu peço para o Visual Studio criar para nós, tá? E já vou instanciar o cara do ADO, que é responsável pela conexão aí, utilizando o SQL, tá? Que é o SQL Connection, tá? E vou passar aqui a string de conexão que eu fui atrás ali, ó, com string. Muito bem, né? Vou dar um Ctrl ponto no SQL Connection, dei lá. E vou dar um Ctrl ponto nesse com para ele gerar para nós, ó. Vou escolher o read only para forçar com que não seja instanciado novamente nessa variável, tá? Só que nessa opção de field, né? Para ele não gerar, não precisa ser uma propriedade. Legal, já temos o objeto aí que vai se conectar. Bom, e vou pedir para abrir a conexão, né? Vou dar um com.open, né? Tá aberta aí a nossa conexão com o banco baseado nessa string de conexão, tá? Bom, basicamente a gente vai ter, a princípio, dois métodos aqui utilizando o ADO. Um método para retornar aí os dados, né? Através de uma consulta, por exemplo, e um método para efetivar a alteração da base de dados, alteração dos dados, né? Um insert, um delete, um update, algo do tipo, tá? Então vamos lá. Então esse método que eu vou colocar aqui, que faz lá a consulta desses dados, ó, ele vai ser a consulta não, vamos começar pelo método que efetua lá um insert, um delete, tá? Então ele não precisa retornar nada, vai ser um void, tá? Vou chamar esse cara de execute command, tá? Só vai executar um comando aí que seria basicamente uma instrução SQL. Vou receber essa instrução nessa string aqui, tá? Então vamos lá. Então o que vai ser executado aqui, ó? Para a gente executar essa solicitação utilizando o ADO, eu vou instanciar numa variável chamada command um objeto aqui dentro do ADO chamado SQL command, tá? E já vou instanciar ele passando já algumas configurações, ó, abri e fechei chaves para não ter que ficar dando command ponto, o command SQL, o command text, command type, connect, enfim, já vou enfiar tudo aqui dentro, ó, do objeto, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar, o que vai ser executado, ó, executa o que está vindo aí como parâmetro, esse SQL, tá? Que mais? Qual que é o tipo do comando que vai ser executado? A command type, tá? Aí a gente precisa selecionar um enum, ó. Usa o próprio
IntelliSense aí do Visual Studio, tá? Dentro de Command Type, ó, vai ser o que? Vai ser uma Stored Procedure, enfim, eu vou selecionar aqui, já que é um comando aí baseado numa instrução aí em texto, vou escolher o text lá, tá? E o último parâmetro que eu tenho que colocar dentro desse objeto SQL Command é a conexão, né? Qual que é a conexão com o banco que ele vai usar para executar? Tá lá em cima nessa variável com, né? Legal, precisamos só executar. Vou dar um command.execute non-carry, ou seja, vai lá e faz um insert lá, seja feliz aí, tá? Legal, um outro cara que eu vou colocar aqui é para executar para executar carries no banco de dados, tá? É claro, qual carry que ele vai executar? Eu vou receber como um parâmetro, tá? Para qualquer tipo de repositório utilizar esse cara aqui, ó. Então vamos lá, só que esse cara ele vai ter que retornar a consulta aí para quem está solicitando, tá? O tipo de objeto que a gente vai retornar é um SQL Data Reader para utilizar aí na verdade o Data Reader ele é mais utilizado para simplesmente você pegar a informação e manipular aqui dentro. Se você quiser de repente pegar a informação, deixar a conexão aberta, alterar e efetivar, você tem que usar um outro tipo de objeto, tá? Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas enfim, é coisa que você vê aí nos tutoriais. Recomendo aí o site do Macorati, aí tem muita coisa sobre o ADO, tá? Enfim, vamos lá. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, que vai retornar esse data reader para nós eu chamei outro de execute command, eu vou chamar de execute então. Command with data aqui, data. Bom, acho que esse cara já tá bom, esse nome, vai ficar grande demais. Me dá a instrução aí que você quer. Eu vou chamar aqui de carry, então, né? Vamos lá. Então, o que nós precisamos fazer aqui, ó? Simplesmente a gente vai precisar do mesmo objeto aí, que é um SQL Command, né? Eu vou dar um new dele, né? SQL Command. Só que esse cara aqui a gente pode usar o próprio construtor dele, ó, que ele tem aqui uma sobrecarga que pede a conexão. Cadê? Bom, na verdade ele pede a instrução, né? O command text, ó, e que é o nosso carry aqui dentro, né? E o outro parâmetro é a conexão, né? Poderia fazer igual o cara de cima, mas como aqui eu não preciso especificar o tipo, né? Então já é o suficiente, que é o nosso com, né? Legal, e preciso retornar o que aconteceu com esse comando, né? Tem que retornar aí o próprio retorno desse command aí, né? Então vai lá nesse command que a gente acabou de instanciar e executa lá, só que executa esperando o resultado, né? Execute header, né? Legal. Bom, e a única coisa mais que está faltando é quando alguém der o dispose dele, vai lá e mata a conexão com o banco, tá? Só que essa conexão pode cair antes ou nem ter sido estabelecido, vai saber, tá? Então o ideal é a gente verificar se realmente existe uma conexão aí, né? Vou ver através de um if, ó, vou verificar se o estado dessa conexão, ó, o state aqui, se realmente está aberta, tá? Testa lá, ó. Usa um enum que o próprio Visual Studio te sugere, ó. Então, se tiver aberta a conexão, né, aí sim você fecha ela, vai no com e dá um close aqui, tá? Legal, né? Bom, deixa eu matar aqui, ó, essa maioria desses using aí que não está usando, só está ocupando espaço. Bom, já temos aqui então o principal container aí encapsulando aí as principais ações aí do ADO, tá? Se faltar uma ou outra, se você quiser de repente trabalhar em cima desse cara, fica à vontade aí, tá? Pode até dar um fork lá
no projeto, enfim, ficou aberto aí as sugestões, tá? Legal, agora eu vou criar o repositório utilizando o ADO baseado nesse cara aqui, tá? Então vamos lá, só que eu poderia fazer um repositório base, ficar herdando, enfim, eu só estou fazendo só para testar mesmo e simular aí se a gente for trocar de forma rápida de tecnologia, vamos sair do Entity Framework e vamos passar aí num controller lá para ADO. Na verdade, é esse o intuito, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou implementar o repositório base, como a gente fez no Entity Framework. É claro que deveria fazer isso, tá? Mas eu vou partir direto para o repositório específico do cara que eu vou consumir. Na verdade, o que eu vou substituir? Lá no conta controller, que a gente vai atrás do usuário para saber se o usuário e senha estão corretos, é aqui que eu quero testar via ADO, tá? Eu não vou precisar então de todos os métodos. Eu não vou precisar, por exemplo, do método de adicionar, do método de editar. Se eu fosse colocar no Produtos Control, aí precisaria, né? Mas aqui não, tá? Por isso que eu vou utilizar aqui no usuário. Então, por conta disso, eu só preciso implementar, a princípio, o repositório do usuário, né? Então, ó, seguindo a lógica aqui do Entity Framework, eu criei uma pastinha repository, criei um usuário repository EF, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui na pastinha ADO. Vou dar um Shift F2, tá? Então, cria lá uma pastinha repositories para os repositórios, né? E vou dar aqui um barra o nome do repositório, que é o usuário repository, aqui, referente a qual tecnologia? Aqui é o ADO aí, .cs, tá? Vamos lá. Para esse cara se tornar um repositório de usuário e eu poder utilizar em qualquer local que eu estava antes com o Entity Framework, a gente precisa implementar quem? O usuário repository, tá? Dá um Ctrl ponto lá, pega lá o namespace dele e vai chiar aí, a gente precisa de todos os métodos que estão lá dentro dele, né? Vou dar um Ctrl ponto e vou pedir para o próprio Visual Studio implementar para nós. Bom, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar só daquele get, eu vou precisar implementar mesmo o get que recebe um e-mail, tá vendo? Eu vou jogar esse get lá para cima então, para ficar em primeiro, ó. Dei um Ctrl X, ó. Ele vai voltar a chiar, que não tem tudo, mas ele vai parar quando eu der um Ctrl V, ó, já tem tudo aqui, ó. Tá? Legal. Vou tirar só do Dispose, lembra? Como esse cara aqui vai ser gerenciado pela nossa injeção de dependência, não vou disparar nenhum Dispose, né, nada, por enquanto aqui, nada para fechar a conexão. Então, deixa eu colocar para cima também, só esses dois que a gente vai mexer do próprio repositório aqui, tá? Então, desse get e o próprio dispose que eu coloquei ele como se não fizesse nada, mas está lá. Se um dia a gente precisar fazer um log quando dá um dispose ou algo do tipo, tá? Bom, vamos lá então. Então, a gente precisa implementar aqui uma forma de retornar o usuário logado, né? Bom, eu vou primeiro montar a carry aqui, né? Que eu preciso dela para passar lá para aquele nosso contexto do ADO, tá? Eu estou aqui com o SQL, o Management Studio aberto, tá? Só para a gente conseguir montar esse cara aqui, ó. Então, a nossa base é essa aqui, ó, no meu caso, eu configurei na string de conexão como FN Store, tá? Vou abrir uma carry lá. Bom, vamos pesquisar todos os usuários aqui, né? Vou fazer o seguinte, vou dar lá um select, né? A princípio, pegar todos os dados e da onde, né? Da nossa tabela usuários, né? Usuários não, usuário, né? Tá no singular. Vamos ver, ó, dá um F5 lá, tá lá. São esses dados que eu preciso, tá? Enfim, só que eu preciso não de todos, eu preciso de um único usuário, né? Aqui no caso é o usuário com esse e-mail aqui, né? Então a gente precisa aqui consultar através de um parâmetro aqui, né? Então eu já vou dar um where aqui, né? Montar minha carry. Eita, mas tá difícil, hein? Where aqui, vou pegar quem? Vou pegar o e-mail, né? E já vou colocar aqui que
eu vou deixar fixo aí lá na nossa, no nosso código, a gente altera, tá? Se você não tiver o SQL Management Studio instalado, não precisa instalar, tá? Eu tenho, enfim, porque o meu trabalho exige isso também, mas não precisa, isso aqui é só para me orientar a montar a query que a gente vai estar utilizando no ADO, tá? Bom, enfim, só que o que eu vou fazer? Para não deixar o asterisco e amanhã vai que essa tabela cresce e tem outros campos aí, tá? Eu vou pegar só os campos que eu vou realmente trabalhar aqui por enquanto, né? Eu vou pegar aqui o campo ID, né? Tá, mas para, enfim, se amanhã a gente criar um join, alguma coisa, né? Eu gosto aqui de usar um alias aqui no nome da tabela, tá? Vou chamar de U. Essa tabela de usuário. Aí a gente consegue dar um u.id, né? Enfim, quem mais que a gente precisa? A gente precisa do nome, né? u.nome, usa o próprio IntelliSense do SQL Management Studio, né? Que mais? Além do nome, a gente precisa do e-mail, a gente precisa da senha para poder comparar na nossa aplicação, né? E a gente precisa não, mas vou colocar para popular todo o objeto lá das nossas entidades, tá? Então, vamos lá. Então, a gente precisa desses dados aqui, ó. Deixa eu executar. Tá lá. Então, o que eu vou fazer com esse cara aqui, ó? Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, na nossa consulta e vou utilizar lá na nossa aplicação. Então, se você não tem o SQL Management Studio, digita por aqui direto mesmo, vai por mim. Se está com o mesmo nome de tabela, mesmo nome de campo, vai funcionar, tá? Então, no get aqui, ó, antes eu vou jogar numa variável a carry que a gente vai montar. Vou chamar de carry mesmo, né? Vou jogar tudo aqui com nessa string. Como tem mais de uma linha, eu vou colocar um arroba aqui, tá? Então vou dar um Ctrl V, tá lá, né? Deixa eu deixar alinhado certinho aqui, ó, do jeito que geralmente eu faço no SQL Server. Muito bem. Só que a única coisa que a gente precisa alterar é o e-mail aqui, né? Então, nesse e-mail eu vou usar a interpolação de string, né? A gente coloca um cifrão lá na frente, né? Aí agora dentro dessa string, tá? Ou não esquece aí da aspas aqui para consulta, tá? A gente abre e fecha chaves e joga a variável que a gente quer imputar aqui dentro, né? A variável e-mail. Muito bem. Bom, agora a gente precisa executar o próprio data header, né? Que a gente a gente precisa executar não, a gente precisa receber aquele data header que está encapsulado lá naquele método lá naquele contexto que eu criei para o ADO. Então eu preciso da instância dele, então vamos usar já a injeção de dependência. Então aqui em cima da classe, ó, vou criar um construtor desse repositório, né? Fazer o mesmo esquema, tá? Só que vamos pedir a instância no meu caso, fn store aqui, tá? Que eu chamei data context ADO, não esquece, tem que ser desse, tá? Vou chamar aqui de CTX também, tá? Bom, vou repassar para o cara de fora, eu vou chamar de underline CTX igual a esse CTX que a injeção de dependência está mandando para nós aqui, ó. Tá? Legal, vou dar um Ctrl ponto, né? E vou pedir para ele gerar um cara read only tipo field para ser uma variável, tá? Legal, tá lá. Já temos ele aqui, ó. Muito bem. Então, já tenho a carry que eu quero executar. Eu vou jogar numa variável aqui, ó, chamado dr de data header, tá? Vamos lá. Eu vou pegar o CTX, então, a gente vai executar o execute command with data aí, tá? Passando quem? A instrução aí, né? Que é a carry. Que é essa aqui que a gente acabou de digitar. Muito bem, então vamos lá. Então, ó, para ele parar, que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou dar um return aqui, ó, return null, só para ele parar de encher o saco aqui, ó. Claro, se ele não achar o usuário, ele tem que cair aqui, o return 1. E se ele achar o cara baseado no e-mail? É esse o código que a gente tem que fazer antes desse return null aí, tá? Deixa o return null lá no fim, ó. Primeira coisa, para eu retornar alguém, tem que ter alguma coisa aqui, né, nesse retorno aí, né? Então, isso que nós vamos testar. Dá um if lá, pergunta nesse dr que a gente acabou de fazer, se existe aí alguma linha, né? Tem essa propriedade hasRow aí, esse tipo de objeto que é o SQL Data Header, tá?
que é na verdade é uma propriedade. Então verifica se há alguma linha lá. Como é booleano, né? Então não precisa testar nada, só ele vai retornar true se haver alguma linha lá, se houver alguma linha, né? Então legal. Então se tiver, vamos lá, vamos para o código, tá? Primeiro, o data reader ele retorna, por mais que é um único usuário, o nosso select lá poderia retornar mais de um lá. Por conta disso, ele vai retornar aqui uma lista, nem que seja de um único item, tá? Então, por conta disso, ó, eu vou declarar uma lista de usuários. Depois a gente vai retornar o único usuário que ele deve achar, né? Então eu vou chamar de usuários aqui, ó, e já vou instanciar uma lista nele para se tiver alguma coisa a gente já enfia aqui dentro, tá? Então vamos lá, declarei aí uma nova lista de usuários. Como que funciona aí um data reader? Um data reader é como se, na verdade ele é um cursor lá no SQL Server, tá? Então você vai ver que é um tipo de cursor que só vai para frente por questão de performance mesmo, tá? Então por conta disso, ó, se tiver mais de um, a gente vai utilizar um laço aí. Qual o laço utilizar? Geralmente a gente utiliza o while para isso, tá? O while, o que ele faz? Enquanto uma condição for verdadeira, tá? Então aqui na condição do while, eu vou estar colocando enquanto esse data reader puder ser lido, tá? Então eu vou usar o read aqui, ó, tá? Legal. Então a gente já montou o laço aqui dentro. Bom, enfim, tem alguma coisa nessa consulta, o primeiro registro vai retornar aqui, acredito que seja o último, né? Enfim, havendo um registro, então, ó, eu já vou jogar lá naquele usuários, né? Vou chegar aqui em usuários, vou dar um add, né? E vou aqui dentro instanciar um novo usuário para adicionar naquela lista lá de cima, tá? Então vamos lá, já monto toda a estrutura para não esquecer de fechar chaves, enfim. Então, ó, aqui dentro eu estou adicionando nessa lista de usuários. Depois eu vou retornar o único usuário que ele deve ter achado, tá? Enfim, aqui dentro, ó, onde a gente preenche as propriedades de um usuário, ó, eu vou jogar aqui para a linha de baixo para a gente preencher com calma. Bom, o primeiro cara que a gente precisa preencher é o ID, né? Quem que vai ser o ID, ó? Dentro desse data reader, a gente pode consultar através do nome do campo, né? Passando como se fosse uma chave mesmo, tá? Ou o número da coluna ou o nome do campo, tá? Eu quero o campo ID aqui, ó. Só que a gente precisa fazer o cast desse cara. Esse cara eu tenho certeza que é um inteiro. Eu vou fazer o cast aqui na frente, ó, tá? Então legal, já separou no ID, o ID que está dentro dessa consulta aí. Um outro cara que a gente vai achar é o nome, tá? O nome, então, pegando o data reader, eu vou selecionar a coluna nome. Qualquer coisa vem aqui em cima, tá? A coluna nome. Bom, o resultado disso, é claro, vai ser uma string, tá? Já dá um toString lá. Que mais? Vou pegar o e-mail, né? O e-mail, a mesma coisa, ó, vai ser esse dr aí. E aqui dentro a gente pega o campo e-mail, ó. Qualquer coisa, na dúvida, dá um Ctrl C lá no resultado da query que você montou. E é uma string também, dá um toString, né? A senha é a mesma coisa, dá um Ctrl C, Ctrl V, ó, porque praticamente só precisa mudar aqui o nome do campo, que é a senha, e aqui dentro o nome do campo lá na tabela, que é senha também, né? Tá faltando quem? Tá faltando só a data do cadastro, né? O data cadastro, então, ó, vai ser o dr também, né? E qualquer coisa copia lá, data cadastro, ó, que a gente jogou no column lá da configuração na tabela, né? Tá, data cadastro, muito bem. Só que esse cara a gente precisa fazer um cast para uma data, né? Um date time aqui, tá? Então faz o cast lá, usa o convert, né? Ou usa aqui o da date time antes aqui, ó, faz o cast, né? Date time, né? Foi bom. É esse o nosso, esse aqui que é o usuário. Caso ele ache mais um ou mais usuários, ele vai estar populando essa lista aqui, ó. Fez o laço, provavelmente vai ser o único, tá? Mas enfim, a gente fez o laço aqui tentando pegar todos, retornou para essa lista aqui,
Fez isso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso dizer, ó, chega, acabou, mata esse data reader para mim, tá? Então pega esse data reader depois do laço, dá um close, né? E que mais? E retorna, né? O return null, se não achar, vai estar aqui embaixo, né? Caso ele ache, ó, retorna aqui, né? Acabou, ó, já fez o que tinha que fazer. Só que pega o usuários aí e retorna o primeiro que ele encontrar aí, né? Dá um ponto first. Legal, ó. E deixa eu apagar aqui, ó, o finalzinho do if. Muito bem, ó, já montamos aí o método que a gente vai consumir, que é o get, ó. Qualquer coisa compila, ó, dá um Ctrl Shift B. Vamos ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Não. Bom, basta você utilizar agora, né? Deixa eu dar um Ctrl ponto aqui, remover os using, ou dar um Ctrl RG, que remove todos também, né? Bom, vamos lá, vamos usar esse cara. O que a gente precisa fazer para usar esse cara? Basta eu alterar aqui na configuração da nossa injeção de dependência. Basta a gente alterar aonde? Aqui no... Cadê a injeção de dependência? Está em app start e unit config, tá? Então lembra, como a gente tá usando interface, qualquer cara que se encaixe dentro de um usuário repository pode ser utilizado aqui, tá? Só que esse cara aqui, o que a gente vai usar, não é mais um usuário repository EF, vai ser o ADO. Claro, ele está em outro namespace, ó. Não esquece de dar um Ctrl ponto, né? E adiciona lá. Só que cuidado, ó, que esse cara aqui usa um outro contexto, tá? Você vai ver que vai funcionar se você não colocar nada, porque automaticamente, se eu não tiver enganado, posso estar falando besteira. Se eu não tiver enganado, o próprio Unity aqui vai ver, opa, o cara precisa, esse cara tem uma dependência de um objeto lá dentro, ele mesmo vai subir, tá? Mas qualquer coisa, vamos testar, senão a gente coloca aqui o contexto aqui do ADO aqui também, tá? Bom, vamos testar para ver se funciona mesmo. Eu vou testar debugando, tá? Vamos abrir o controller, o conta controller, no método que faz o login, ó, quando ele entra aqui, quando recebe o post e vai atrás do objeto, ó, colocar um breakpoint, né? Primeiro a gente vai ver se realmente não precisa colocar no Unity lá a configuração da gestão de dependência para o construtor do repositório, né? Que vai pedir um contexto do ADO. Vamos lá. Cheguei a abrir aqui, né? Vamos lá, então é no login, ó. Vamos pedir para efetuar o login, ó. Então eu já deixei marcado lá, vamos entrar, né? Dá um login, ó. Caiu aqui, ó. Primeiro, ó, se a gente lembra do nosso construtor que recebia alguém baseado numa interface, se a gente colocar um mouse em cima, ó, repara que agora mudou, né? É um outro. Opa, aqui tem que ser mais rápido. Repara que o objeto é outro agora, não é mais do Ent Framework, é esse cara aí, o do usuário repositório, tá vendo? Repository, né? Bom, vamos ver se funciona, né? Então eu vou dar aqui um F10, se quisesse entrar no método, nós daríamos um F11, enfim. Vou dar um F10 e vou ver se achou o usuário. Olha lá, então a gente utilizou o ADO e teve o mesmo efeito aqui, ó, tá vendo? Ó? Com o e-mail e a senha criptografada do sujeito aqui, ó. Ele vai fazer os mesmos trâmites, né? Vai ver primeiro se achou o e-mail. Achou? Legal. Então ele vai ver primeiro se a senha bate. Então a senha que está na base é a mesma senha que o cara digitou, só que criptografada, né? Achou? Achou. Então, como aqui ele está testando se é diferente, então simplesmente ele continua e autentica o cara, né? E vamos lá e dar um logout, tá? Legal. Bom, se você quiser usar, enfim, controlar a transação e deixar o repositório como único, né? Faz como o repositório não, desculpa, o contexto que vai efetivar as informações como único, você poderia fazer a mesma coisa que registrar o contexto do ADO e qualquer coisa você consulta a página do próprio Unity para ver aí qual utiliza ali para estar gerenciando o ciclo de vida desse cara aqui, tá?
Bom, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no Entity Framework, tá? Porque é o foco do nosso treinamento. O que nós fizemos aqui é só para ver se foi feito de forma modular mesmo e se de repente se isso impactar muita coisa, se de repente a gente mudar aí de tecnologia, tá? Então, do mesmo jeito que a gente fez com o ADO, você poderia estar mudando aí para NHibernate, para Dapper, enfim, basta os repositórios estarem seguindo as interfaces, tá? Bom, deixa eu só testar aqui, ó, mudei, ó, voltei para o Entity Framework, tá? Dar um Ctrl F5 aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, vou até cancelar o Ctrl F5, ó, deixa ele terminar de compilar. Vou debugar só para ter certeza se está caindo na instância certa. Bom, deixa... Eu acho que ainda deve estar com breakpoint. Tá lá? Vamos lá, deixa eu executar. Agora a gente tem que usar o repositório do Entity Framework, não é mais do ADOC. Ali, tá? Para testar é só colocar o mouse por cima. Ó. Dá um efetuar login, né? Vamos lá, dá um login, ó. Verifica-se dentro do objeto, ó. Olha que lindo aqui, né? O objeto agora que está sendo populado lá no construtor é o cara que implementa um usuário repository, só que é o usuário repository EF do Entity Framework, tá? E vamos lá, deixa eu tirar o zoom para realmente testar, né? Segue aí, verifica se quebrou mais alguma coisa. Acho que não, ó. Entra em produtos. Deixa eu cadastrar um novo produto, né? Ele já se autenticou, na verdade, mas deixa eu colocar um novo produto. Jogar um preço qualquer, o tipo qualquer, uma quantidade qualquer, né? Tá lá um novo produto. Deixa eu excluir esse produto. Confirmar. Tá lá um novo produto excluído. Bom, enfim, tá chegando agora, não viu as aulas anteriores, como monta essa grid aqui, ó, não esquece de acompanhar as aulas anteriores, tá? Toda essa arquitetura que nós montamos também é explicado passo a passo, tá? Enfim, na próxima aula aí a gente vai corrigir alguns problemas que tem nessa interface, como eu já fechei o cara, né? Como problemas com casas decimais, vamos utilizar e também a gente pode utilizar uma máscara. A gente precisa ver também, ó, eu tenho aqui anotado algumas pendências para esse treinamento, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Se você quiser ver mais alguma coisa, tá? Eu tenho aqui, ó, pendência, a gente precisa trabalhar com o post de arquivos, né? A gente precisa manipular exceções aí, colocar um filtro, algo do tipo, para se der uma exceção, seja tratada com algum log, alguma coisa. Vou estar postando fotos de produtos, tá? A gente precisa fazer algum formulário com master details, né? Então eu vou cobrir isso também, enfim. Se você tiver mais sugestões aí para a gente seguir nesse treinamento, não deixa de me enviar um e-mail ou então não deixa de comentar aí, tá? Código-fonte dessa aula aqui está disponível lá no repositório do GitHub e está lá numa release específica para essa videoaula. Não deixa de conferir aí na descrição do vídeo, tá? Muito obrigado, até a próxima aula.